Exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. A Ele seja dada toda a glória, toda a adoração. Quero dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão. Você não veio aqui em vão. Deus tem uma palavra para você. Creia nisso, acredite nisso. Abra os seus ouvidos e o seu coração que Deus vai falar com você. Aleluia. Sem mais delongas, eu quero ler Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante. Jesus acalma uma tempestade. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, vamos morrer. Por que é que vocês estão assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Aleluia, glória a Deus. O que eu quero falar nesta noite é sobre tempestade. Como nós lemos, a tempestade, ela é inevitável na vida de qualquer pessoa. Seja lá qual posição você tenha na sociedade, a quantidade de dinheiro que você tenha na conta, isso não importa. A tempestade, ela sempre vem, tanto para os ímpios quanto para nós, que servimos ao Senhor. Aleluias. E eu queria falar sobre o que a tempestade é capaz de gerar. O que a tempestade é capaz de gerar. A tempestade, ela é capaz de parar nós. Por que parar? Falo parar porque nós estamos sim em movimento. Quando Jesus disse: se vocês querem me seguir, tome a sua cruz e me siga. Siga, caminho, movimento. E a intenção do inimigo sempre é fazer-nos parar e não levarmos a nossa cruz. A tempestade, ela também é capaz de tirar o foco. Nós estamos focados em Cristo. Esse é o nosso objetivo, de estarmos mais parecidos com Cristo. E a tempestade, se nós não estivermos firmes na rocha que é Jesus, ela é capaz de tirar o nosso foco. Outra coisa que a tempestade é capaz é fazer com que nós cedemos às tentações deste mundo. Sendo assim, eu quero destacar 3 tópicos que a tempestade faz em nossas vidas. O que ela gera? Primeiramente, quero falar do primeiro tópico. A tempestade, ele é capaz de nos deixar cansados. Por quê? Quando estamos na tempestade em um barco, não sei se vocês já chegaram a ver ou a estar em um barco, mas em uma tempestade nós tentamos brigar contra as ondas do mar, contra aquela tempestade, e isso pode gerar cansaço. Vemos um exemplo de um homem que foi escolhido por Deus para tirar Israel da escravidão, que foi Sansão. Ele foi desde criança, um anjo apareceu para a mãe dele e falou: você vai gerar alguém que vai tirar Israel da escravidão dos filisteus. E assim foi. Ele era um nazireu, como era chamado quem era separado para o Senhor. E então Sansão, ele cresceu, ficou forte. Para quem não conhece a história, Sansão, quando o Espírito Santo de Deus tomava a vida dele, eles tinham uma força inexplicável, de mais de 100 homens. Eles tinham essa força. E ele, durante a sua vida, Sansão,
deu vários prejuízos para os filisteus. Então ele estava caminhando para resgatar o povo de Israel da escravidão. Mas em certo momento, o que aconteceu? Os irmãos conhecem a história, mas em certo momento ele conheceu uma mulher chamada Dalila, que era filisteia. Então ele conheceu aquela mulher e em certo momento aquela mulher ela foi comprada pelos filisteus para saber qual que era o segredo. Qual que era o segredo de Sansão para que ele tivesse tanta força desse jeito. Dos requisitos em que o anjo, quando veio, a mãe dele falou para que ele tivesse essa força, ele não podia cortar o cabelo dele, não podia beber bebida forte também, nem tocar em nada morto. Mas os filisteus não entendiam o porquê tanta força vinha dele. Queria saber, descobrir qual que era esse segredo. Então, Dalila chegou. E a Bíblia fala que Sansão estava ali e Dalila o importunou dia após dia. O importunou dia após dias para saber qual que era o segredo. E na Bíblia está dizendo desse jeito, que Sansão já estava cansado da sua importunação. E então o que ele fez? Ele fez o que nós, como cristãos, nunca devemos fazer. Ele cedeu. Ele tentou de várias formas enganar ela, várias formas, mas isso chegou até um certo momento que ele ficou cansado. E então ele cedeu. E os irmãos conhecem a história. Sansão, a mulher, eles cortaram o cabelo de Sansão. Sansão ficou fraco. Os filisteus vieram, pegaram ele, e a história diz que eles amarraram Sansão numa espécie de um engenho. E ele trabalhava como um boi, carregando aquele engenho, trabalhando naquele engenho. Então, mas pela misericórdia do Senhor, como os irmãos conhecem a história, o Senhor Deus veio sobre a vida dele novamente, e na sua morte, Sansão, ele deu mais prejuízo aos filisteus do que em vida. Mas isso foi misericórdia de Deus. Aí eu pergunto aos irmãos, esse era o que Deus queria para Sansão? Não. Mas pelo fato de ele estar cansado, ele estava cansado de tanto importuno. Ele fez uma coisa, ele cedeu. E ele pagou um preço muito caro por isso. E pela misericórdia de Deus, Deus mesmo assim cumpriu aquilo que ele disse que ia fazer através da vida dele. Veja bem, que nessa situação com Sansão, o inimigo, ele gerou o cansaço e depois atacou Sansão. É uma das estratégias do inimigo, gerar o cansaço. Na tempestade, ele vai gerar o cansaço até você ceder. Mas nós não devemos ceder, porque o inimigo, como diz, o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E a primeira coisa que ele quer é que você ceda. Então, nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão, não ceda às tentações do inimigo. Ele vai te destruir. Ele vai acabar com você se você não estiver firme na presença do Senhor. Mas podemos contar a história também de um outro homem, que está em Gênesis 25, 29. Que é a história de Esaú. Esaú, para quem conhece a história, existia 2 filhos, Jacó e Esaú. Eles eram gêmeos. Então, Esaú, ele chega da caça. Esaú chega da caça cansado, porque esse era o dom de Esaú. Ele era um bom caçador. Então, Esaú, ele chega cansado e com fome. E então, de repente, ele depara com Jacó, fazendo um ensopado, um guisado, alguma coisa nesse sentido. E então, Esaú pede para Jacó, me dê um pouco desse ensopado, eu estou morrendo de fome. Então, Jacó, veja bem, Esaú, ele chegou cansado.
o inimigo não gerou cansaço nele. Ele estava trabalhando. Mas ele estava cansado e com fome. O que o inimigo fez? O que Jacó fez para roubar a sua primogenitura? O que ele fez? Ele aproveitou da situação. Então veja que em Sansão, o cansaço foi produzido pelo inimigo. E veja que em Esaú, ele aproveitou a situação. Muitas das vezes nós estamos cansados, nós estamos atribulados, e o inimigo da nossa alma, ele vai tentar de todas as maneiras aproveitar a situação, aproveitar a circunstância para nos fazer parar. Então, eu estava lendo sobre Esaú, naquele momento em que Jacó falou, eu até te dou esse ensopado aqui, mas você vai ter que dar todos os seus direitos que você tem primogenitura para mim. No momento a gente pode pensar, por que Esaú simplesmente não falou, não, se é essa a condição, deixa. Eu mesmo faço meu ensopado, eu falo para alguém fazer alguma coisa nesse sentido, mas exatamente que está aqui o ponto. Esaú estava cansado. E isso fez com que ele cedesse. Então a história diz que Esaú perdeu sua primogenitura. Os irmãos podem ler em Gênesis 25 em diante, que vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Mas não é o foco exatamente da história dele, mas é só para dar um exemplo, para mostrar como o cansaço, muitas vezes, e o cansaço ele pode ser físico, ele pode ser mental, e o inimigo ele tenta de todas as formas nos tirar o foco exatamente através do cansaço. Aí vocês podem perguntar, o que nós devemos fazer? Nós somos seres humanos, nós cansamos psicologicamente, fisicamente. O que nós devemos fazer? Coloquem Mateus 11, 28 para mim, por favor. Nós podemos pensar que isso que Jesus falou é somente para aquelas pessoas que estão lá fora, mas não é. Veja que os discípulos eles estavam no barco com Jesus. Eles estavam no barco com Jesus. Jesus não foi até eles. Eles vieram até Jesus. Então Jesus, quando você estiver cansado, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados de suas cargas, e eu vos darei descanso. Então, o segredo no meio da tempestade, o segredo no meio do vendaval, das ondas, o segredo é simples. Não é mirabolante, não tem uma fórmula mirabolante, é simples. Simplesmente venha até Jesus. E você alcançará descanso. Aí o inimigo não vai poder mais tocar em você. Ele não vai mais poder usar o cansaço para tentar te parar. Ele não vai conseguir fazer isso. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto da tempestade. O que a tempestade pode gerar. O segundo são as distrações. Veja, nós podemos ver em uma outra tempestade em que os discípulos estavam no barco e a tempestade assolou eles. E eles viram Jesus vindo. Jesus não estava no barco, mas ele veio andando sobre as águas. E veja que as ondas veio e então Pedro, ele não sabia se aquilo provavelmente estava numa distância considerável ainda. Ele não, e no meio da tempestade, talvez ele não tenha visto direito quem era, ele não conseguiu ver o rosto de Jesus. Então ele falou: Senhor, se for você mesmo, faça-me ir até ti. E então Jesus disse: venha. E ele sai do barco
Ele sai do barco e naquele momento em que ele está caminhando, está indo tudo bem, ele está caminhando até Jesus, ele começa a olhar para as ondas, para a tempestade, tirou o foco. Já não olhava mais para Jesus, olhou para as ondas, olhou para a tempestade. O foco dele foi tirado. Porque a distração é exatamente isso, a atenção dividida. Você está focado em algo, mas as distrações acabam fazendo você olhar para o lado que você não deveria olhar. Veja bem, eu estava lendo 2 Reis 4. Coloca para nós fazer. Acredito que todos os irmãos conheçam essa história. É de Eliseu e da viúva. Vamos ler. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo ao Senhor, a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me que tens, me fale o que você tem em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestado a todos os seus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra, veja bem, nesse momento um pouco mais de atenção. Depois entra em tua casa, feche a porta atrás de ti e dos teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos os vasos, pondo-as de lado à medida que forem ficando cheias. Pode parar aí. Depois entra em tua casa, feche a porta atrás de ti e dos teus filhos e derrama do azeite puro. Veja bem, eu fiquei lendo esta passagem e não entendi. Eu até indaguei ao Senhor. Mas, Senhor, por que fechar a porta sobre ela e os filhos dela? Será que não era interessante que as pessoas que estavam passando na rua olhassem para dentro e vissem o teu milagre? Eu fiquei indagando ao Senhor isso e o Senhor me respondeu: você está olhando do ângulo errado. O problema não está em quem está fora, olhando para dentro. O problema é aquele que está aqui dentro, está olhando lá para fora. Veja que o cuidado do Senhor, o azeite, aquele milagre que a mulher estava pedindo, o Senhor Deus fez, mas Deus cuidou tanto dela para que nenhuma distração naquele momento, no momento do milagre, se passasse alguma pessoa, algum barulho na rua, alguma coisa, ia distrair eles, ia atrapalhar o milagre. Então, a tempestade, ela também é capaz de gerar isso, distrações. Muitas vezes nós pedimos milagres ao Senhor. Nós pedimos que Deus arrume a nossa vida, porque nós queremos realmente de coração viver aquilo que Deus tem para nós. Mas a pergunta é clara: você já fechou a porta da distração? Nós já fechamos a porta das distrações da nossa vida? Nós estamos muitas vezes dentro da casa do Senhor, mas nossos olhos estão lá fora, nas coisas deste mundo. E não é isso que o Senhor quer de nós. Deus quer nos proteger das distrações que pode fazer com que nós paremos. Então, aqui, as distrações, esse é o segundo ponto que a tempestade é capaz de gerar. O terceiro ponto é o medo. O mesmo exemplo pode ser usado com Pedro. Ele olhou para as ondas e a tempestade e gerou medo em seu coração.
E isso fez com que ele começasse a afundar. Mas nós podemos também ver na vida de Neemias. Acho que o pastor pregou esses dias sobre Neemias. Eu acredito que os irmãos conheçam a história de Neemias. Irei falar um pouco sobre ele. Neemias, ele recebeu a incumbência do Senhor para construir os muros de Jerusalém, depois que o povo ficou como cativeiro por mais de 70 anos na Babilônia. Então, o Senhor Deus tocou no coração dele para ele ir até Jerusalém, e os muros estavam destroçados, acabados. O Senhor Deus incumbiu ele para começar a construção dos muros. Mas, muitas vezes nós imaginamos que o Senhor mandou, então ele foi, reconstruiu, e tudo maravilha. Mas, se nós formos ler o livro de Neemias, nós percebemos que várias pessoas se levantaram contra ele. No começo, Sanbalat, Tobias e Gesem tentaram ridicularizar ele e aqueles que estavam construindo os muros. Mas depois de tanta insistência, eles viram que não ia dar certo, eles começaram a querer colocar medo no coração deles. Coloca para mim em Neemias 6,19, por favor. Até se atreviam a tecer elogio a ele na minha presença, e informavam a ele tudo quanto expressava. E Tobias seguiu escrevendo-me suas mensagens com o propósito de me assustar, criar medo e me fraquejar. O medo, ele é capaz de nos parar, de nos enfraquecer. Vejamos outro exemplo, mas aqui só para finalizar a parte de Neemias. Neemias, ele não ouviu o inimigo, não ouviu as ameaças do inimigo, e ele continuou a obra da qual Deus tinha colocado em seu coração. E em 52 dias, os muros de Jerusalém foram erguidos. Se a gente for ler Neemias, a gente fala assim, não, os muros, mas os muros das cidades não eram esses muros que a gente tem aqui. Então, era de pedra. E além disso, não era somente construir, era tirar os entulhos que já estava destruído. Então, o trabalho era muito grande. Em 52 dias, eles conseguiram reconstruir o muro. Isso com a ajuda de Deus. Por quê? Porque Neemias não cedeu. Não cedeu às ameaças, não cedeu ao medo, nem às distrações, e nem o cansaço o abateu. Vejamos outro exemplo. O exemplo de Davi, quando foi enfrentar Golias. Eu, sinceramente, quando eu leio a história de Davi e a descrição de Golias, me dá medo. As palavras com que Golias disse, dá medo. Porque Golias falou para Davi, quem é você não passa de um rapazote? Venha que ainda hoje eu vou dar seu corpo, a sua carne para as aves e para os animais do campo. Mas Davi, ele não cedeu a essas ameaças. Davi, ele disse simplesmente, você vem a mim, com espada, com arco, mas eu vou em cima de você, através da presença de Deus. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E então nós já conhecemos a história. Davi, com uma pedra, derruba toda aquela ameaça. Por quê? Porque ele não cedeu às ameaças. Ele não cedeu às distrações nem ao cansaço. Então, esses são os 3 formas da qual a tempestade pode girar: cansaço, as distrações e o medo. Mas quero aqui destacar para os meus irmãos que
nos evangelhos do Senhor duas tempestades, duas descrições em Mateus 8, que nós lemos, mas em Mateus 14 também. A tempestade, uma daquela que Pedro, como eu estava falando, e a outra nessa na qual a tempestade se acalmou. Veja, são duas tempestades diferentes, momentos diferentes. Mas veja que nas duas situações o Senhor Jesus interveio. E é isso que eu quero falar para você, meus irmãos. Eu não sei, eu não te conheço, não sei a tempestade que você está passando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você estiver em Cristo, em todas Ele vai te livrar. Em algumas situações, como em Pedro, você não vê que Jesus não chegou lá como da outra vez, Ele não chegou lá e falou, acalma a tempestade, e a tempestade acalmou. Não, a tempestade continuou. Mas Ele estendeu a mão a Pedro quando ele estava afogando. Então eu quero dizer para você que independentemente da situação, Deus Ele vai te livrar. Em alguns momentos, Ele irá se levantar e mandar, ordenar para que a tempestade acalme. E a tempestade vai acalmar. Em outras situações, a tempestade talvez não vai acalmar, mas Ele irá estender a sua mão sobre você e irá te resgatar. Então, o Senhor Deus está dizendo nesta noite, não importa a tempestade, eu estarei contigo. Continue, não pare, não ceda às tentações. O inimigo não vai te parar em nome do Senhor Jesus. Você estará firme na rocha que é o Senhor nosso Deus. Aleluia. A tempestade não vai te parar, não vai te parar. Eu quero orar nesta noite. Peço aos irmãos que fiquem de pé.